os senhores têm autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Não, os meus 10%, 3 eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Olha que coisa interessante. Vamos voltar para Malaquias. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora, quando você chega no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Dízimo não. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta. Porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. Porque tem crente e tem uma. Eu tenho porque eu sei, porque eu já conversei. Crentes milionários que acham, porque administram seus negócios. Uma grande tendência na era da pós-verdade, na qual nós estamos inseridos, é que também os evangélicos tendem a se pautarem na experiência própria com um assunto verdadeiro e não com a totalidade da verdade daquele assunto com o qual se relacionaram. O vídeo da semana é esse recorte aí, onde em muitos blogs e muitos evangélicos atacam o argumento do pastor Silas Malafaia sobre a questão de não autonomia de um cristão na administração do seu dízimo. A oferta sim, o dízimo não é possível exercer autogestão ou autonomia, porque ele pertence à casa do Senhor e não ao indivíduo. E a comoção, ela é absolutamente geral, né? E por que vira uma comoção? Por causa da experiência, da má experiência. Então, parte dos evangélicos, eles reagem não mais baseado na verdade. Por isso, uma era de pós-verdade. Eles se baseiam na experiência. Eu tive uma péssima experiência entre fé e dinheiro na mão de falsos pastores. E eles descartam absolutamente a totalidade do assunto. Eles não voltam mais lá, nem querem mais saber. E vão desconstruindo todo o conceito de verdade, automaticamente relativizando a obediência e se tornando, de alguma maneira, um cristão mediano, um cristão medíocre, que deveria, independentemente da experiência pessoal que teve com o assunto, continuar pautado naquilo que a Bíblia afirma sobre o tema. E sim, você não pode fazer gestão autônoma do seu dízimo. É impossível, é inviável. E por que você não pode fazer a gestão pessoal do seu dízimo? Seja qual for a sua experiência, você precisa enxergar o seguinte: todo ajuntamento familiar, alguém que constrói uma família, se gera automaticamente uma demanda. Quando você se casa e você passa a ter filhos, você precisa de quê? Uma estrutura, um lar. E nenhuma economia pessoal, ela é autônoma, porque agora é um cabeça da família, que o pastor chamou de sacerdote, que vai fazer a gestão de toda a economia do lar. Não tem como cada familiar dizer, não, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não, a gestão, ela é ordenada apenas para um cabeça, para um líder ali naquele núcleo familiar. Para toda a família reunida existe uma demanda, uma casa a ser comprada ou alugada, por exemplo. Então hoje parte dos evangélicos, porque estão feridos nesse assunto, eles desprezam o assunto, dízimo, oferta, e falam, não, é eu e Deus e por aí vai. E quando alguém toca nesse assunto, eles ficam agressivos, eles ficam acusando, denegrindo, porque desconstruíram a experiência com o dízimo por causa da má experiência que teve no passado.
Com a família de Deus não é diferente. Se você, ao contrair e construir uma família, gerou uma demanda e gera uma demanda mensal, um boleto mensal, com a família de Deus não é diferente. Todo ajuntamento gera uma demanda institucional. A família humana habita numa casa. A família da fé, a família de Deus, também vai ter que habitar numa casa. Isso gera custos, demandas, estruturas que precisam e devem ser custeadas pelo quê? Chuta, dízimo. Por isso não existe autonomia. Por exemplo, não tem como você ser o pagador de impostos e o gestor da administração dos impostos. Por quê? Você não é uma instituição estatal, você não é o Estado, você não é a cidade, você não é o Estado, você não é o país, você é o contribuinte. Então não tem como você ser as duas coisas. Não tem como você ser o dizimista e o administrador dele. E não existe, né? É padecer de orgulho achar que existe a igreja do eu sozinho, eu vou fazer o que eu bem entender. Óbvio que você faz o que você bem entender, né? A vida é sua e o recurso está com você. Se Deus se agrada e se o reino de Deus está fluindo de maneira abençoadora para a sua vida, aí é outros porquês, aí é outra questão, aí é outro cômodo da mesma discussão. Mas justamente porque você está ferido, você não consegue enxergar. Até porque muitos de nós pastores é péssimo em marketing. Por exemplo, todo blog de fofoca gospel só tem minhas supostas polêmicas divulgadas. Não tem meus projetos. Olha que interessante. Pega uma fala, coloca e vende você como polêmico, mas não vende você como pastor quando você está praticando e aplicando o evangelho. Com o pastor Silas ou qualquer outro, e aqui não estou sendo advogado dele, mas estou sendo advogado do ofício pastoral, não divulga as boas obras, as obras do reino. Então, nos conhecem pelo lado guerreiro das guerras públicas, ideológicas, políticas, teológicas que a gente enfrenta. Mas a gente não é bom do marketing daquilo que o pastor pratica de maneira cotidiana. Então, se a bola da vez para os críticos dessa semana é o pastor Silas, duas questões aqui eu quero tratar com você. Quando você está ferido, você não sabe. A primeira delas não posso afirmar ser verdadeiro, porque não tratei isso com ele, mas ouvi um testemunho quando preguei no Rio de Janeiro, que antes de entrar no local de congregação, num culto dominical, um dos diáconos iriam casar. A família tem uma história na ADVEC, né? Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E o pastor chamou ele à parte, dizendo: por honra à história da sua família, do seu pai na igreja, eu quero honrar a sua vida. E ofertou para aquele homem que iria casar ou perdeu algo importante financeiramente na vida. E o pastor Silas honrou essa pessoa com um apartamento. Olha só. Então percebe? Pessoas feridas focam no que elas não curaram e continuam se ferindo, e essa ferida faz com que ela não enxergue o todo. Talvez ela esteja lidando com um verdadeiro pastor, mas publicamente porque você não considera essa pessoa um verdadeiro pastor, porque você só conhece o seu lado guerreiro, o seu lado público, o seu lado apologético, o seu lado polêmico, mas você não conhece o seu coração verdadeiro, o seu coração pastoral, o seu coração amoroso, e assim é com todos nós. A internet é totalmente injusta não só com os pastores, mas com todo ser humano. A internet, né, o advento da internet hoje é injusto. Pega um recorte seu e vendem você como um salafrário. Dependendo do contexto ali, recorta, apresenta você aos tubarões e por aí vai. Então as tuas feridas te impedem de ver a verdade. Por último, como eu disse, não tem só um padrão para arrecadar, né? O que Malaquias chamou da casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Onde o povo de Deus está reunido, onde o povo de Deus se reúne, onde o povo de Deus se ajunta para congregar, partir o pão, cear, celebrar o Senhor, adorar o Senhor, obedecer o Senhor e ouvir da palavra, para a grande comissão durante a semana de testemunhar o nome do Senhor e revelá-lo.
casa do Senhor é justamente a habitação congregacional do povo de Deus. O que você não sabe? Segue aí todos os projetos sociais que o pastor Silas Malafaia, Igreja Advec, pratica de maneira silenciosa, não espalhafatosa. Aí você está ofendido porque você só supostamente conhece o lado polêmico do pastor Silas. Confere aí o tanto de social que ele faz. Com o dízimo. Esse aqui é um projeto de capelania nos presídios do Rio de Janeiro. Esse aqui é a construção de uma escola em Guiné, na África. Dá uma olhadinha. E todos esses outros aqui, ó, são casas de acolhimento, de abrigo para idosos, dependente químico para mulheres, para homens, acolhimento para criança, para idoso, para mulheres em vulnerabilidade. Dá uma olhadinha aí. Dízimo, aqui, ó.